Muita grana, é isso que está rolando no futebol brasileiro nos últimos tempos. Propostas milionárias, dinheiro aparecendo. O Brasil entrou numa realidade diferente em termos financeiros, Bruno? Nesse momento sim, né? A gente acompanha negociações com valores que, há 5, 6 anos eram valores irreais aqui para o futebol brasileiro, né? Não é uma coisa tão distante, não. E hoje é bem normal que a gente tenha aí negociações com 20, 25 milhões de euros, agora também chegando próximo aos 30 milhões de euros. Isso tem acontecido. Eu só não sei se é uma coisa que vai durar muito tempo, mas por enquanto é uma realidade, pelo menos atual, nos próximos anos talvez, é uma realidade. Clubes brasileiros fazendo contratações acima de 20 milhões de euros com alguma frequência, né? Vamos debater melhor esse assunto. Bom, Bruno, nós temos o Palmeiras com muito dinheiro, o Flamengo com muito dinheiro e agora o Cruzeiro também com muito dinheiro. Nós vemos propostas aqui dentro do Brasil e vemos clubes não querendo negociar jogadores por somas que normalmente, eles vendiam com muita facilidade, alguns ainda vendem, né? O que você acha que aconteceu? Então, tem algumas questões, no caso de Flamengo e Palmeiras, clubes que se organizaram, né? Times que tinham, como todos os principais times do Brasil, principalmente os que têm torcida nacional, né? Torcida espalhada aí por todo o país, o Flamengo é a maior torcida do país, tem um potencial de arrecadação muito grande. Quando você se organiza, né? Você consegue explorar esse potencial muito melhor. Então, no caso do Flamengo e do Palmeiras, houve uma organização e os dois começaram mais ou menos na mesma época, lá para 2013, né? Então foi uma coisa já de longo prazo. No Palmeiras começou a dar resultado esportivo lá para 2016, mais ou menos. No Flamengo demorou um pouquinho mais, lá para 2019. E são times que hoje são muito fortes aí, muito por terem conseguido se organizar. Aí tem as SAFs, né? No caso do Cruzeiro tem um dono rico. O Botafogo aí é o ponto, né? Acho que o Botafogo é um bom tema. E o próprio Atlético Mineiro também, que também viraram SAFs. O Atlético foi campeão brasileiro em 2021, o Botafogo em 2024 campeão brasileiro também, ganhou também a Libertadores. O Galo em 21 ganha a Copa do Brasil, chega na semifinal da Libertadores. Mas são dois que, nesse momento, não conseguem manter o mesmo poder de investimento. O Galo muito endividado, o Botafogo uma confusão até no controle do clube. Hoje não se sabe exatamente se o John Textor ainda é quem controla a SAF, se não. No Lyon ele já não controla mais, que era outro clube que ele era dono. O Botafogo também, no ano que foi campeão, fez investimentos de mais de 20 milhões de euros no Luiz Henrique, no Thiago Almada. Mas o Botafogo, nesse momento, não parece que vai conseguir se manter, está numa situação mais difícil. Então, por isso tem alguma dúvida, né? O Pedro Lourenço no Cruzeiro está colocando dinheiro, comprou o Gerson aí por 27 milhões de euros. Os menistas começaram a colocar dinheiro, começaram a tirar o pé, né? Então tem que ver até onde vai, até onde vai colocar dinheiro e outras questões, né? Contrato de televisão novo, né? Alguns clubes até anteciparam receitas, outros venderam também, principalmente os clubes que estão no grupo da LFU, venderam seus direitos uma parte dos seus direitos de TV receberam antecipação 20 anos, né? E por 20 anos uma parte. A LFU fez esse modelo de negócio, né? E alguns receberam um dinheiro antecipado que depois lá na frente eles não vão contar, gastaram muito. O patrocínio, com as bets, os patrocínios ficaram mais altos também. E me parece que algumas já não pagam tanto. Alguns times começaram o ano de 2026 sem patrocinador. Em 2025, 19 dos 20 clubes da Série A tinham patrocínio de bets, né, que estão pagando acima do que se pagava antes. Então aumentou o patrocínio, mas por quanto tempo esses valores vão seguir tão altos? Então tem algumas dúvidas, né, mas sem dúvida hoje roda muito mais dinheiro no futebol brasileiro. Quando você fala em bets, muita gente usa o termo bolha da bets, das bets. Aquela coisa de... Houve uma época em que, até entrando um pouquinho, fazendo parênteses, não é futebol, de um modo geral, onde os sites eram a bola da vez. Você fazia um site, você vendia, ganhava muito dinheiro e tal. Aí veio esse negócio das bets, uma competindo com a outra e todo mundo querendo
Agora elas tiraram realmente os pés, tiraram realmente o pé, algumas estão firmes lá, mas você vai tendo, eu não sei se é uma seleção natural. Antes eram muitas, agora talvez sobrem 5, 6 mais fortes, antes, sei lá, tinham 10, 20. Você chegou a ver o Campeonato Brasileiro com 7, 8 bets patrocinando. Até mais. Mais, né? E aí você começa a ter alguns clubes menores. Será que há interesse de investir nesses clubes? Ou você só quer as camisas mais fortes, que é um normal, é uma coisa de mercado. Mas os clubes, eles enfiam a cabeça, né? Quando eles têm um patrocínio desse, eles trabalham como se aquilo fosse durar para sempre. E esse é o grande problema. Quando a fonte seca, você fica enrolado. Você cria dívidas para, sei lá, 15, 20 anos. E aí como é que faz? Quando entra um dinheiro novo, né? Seja direito de TV, um patrocínio mais alto, né? Há uma empolgação, né? E às vezes não dura para sempre, né? E é uma coisa às vezes que é até de curto prazo. Então, o Palmeiras e o Flamengo parecem mais estabelecidos e os outros dependem, né? Se o Pedrinho por muitos anos investiu no Cruzeiro, isso é forte, ele é o dono do clube. Mas até que ponto vai ser um negócio bom para ele? Até que momento? Por enquanto ele parece muito satisfeito. E ok, se for legal para ele, ele é o dono, ele pode fazer o que quiser, mas nos menins já não... Parece que estavam mais felizes antes com o negócio, hoje não. No Botafogo toda essa confusão envolvendo o John Textor e os outros investidores. Então já é uma coisa mais complicada. O Bahia tem o Grupo City, né? Parece uma coisa mais consistente, mas qual é o tamanho? O Grupo City quer transformar o Bahia numa das principais equipes do Brasil, ele quer colocar o Bahia daqui a pouco para brigar com o Flamengo e com o Palmeiras? Dinheiro para isso eles têm, mas qual é o projeto? Ou ele quer o Torque do Uruguai. Até que o único time do Grupo City, são vários no mundo, que se tornou um dos melhores do seu país, é o Manchester City, é o principal. Aí tem o Bragantino com a Red Bull, que também é uma rede multiclubes, que também, por enquanto, não é um projeto que a Red Bull chega, o Bragantino eu quero investir para o Bragantino brigar para ser campeão brasileiro. Não, também é mais para comprar e vender jogador. Que no mundo também os projetos da Red Bull são mais ou menos assim, né? Nenhum time da Red Bull é totalmente... O Salzburg, lá na Áustria, sim, mas normalmente também são clubes que não chegam assim para o investimento, quero que esse clube seja o melhor do país, eu vou investir para que esse clube seja o maior do país. Né? O Salzburg ele tem limitações. Na Áustria. Na Áustria, ele fecha só ali. E realmente você fica na dúvida, né? Porque se essas SAFs investirem para valer, esses dois que você citou, por exemplo, eles podem perfeitamente mudar até a maneira como o futebol é visto. Você passa a ter outros protagonistas, sim, em detrimento daqueles que estão bagunçados, que a gente sabe que são camisas importantes, mas estão bagunçados. A gente falou de São Paulo e Corinthians, que são os exemplos mais claros dessa decadência. O próprio Santos, a gente não sabe o que será do Santos, ele vai virar uma SAF, não vai. Se virar, com que potencial ele vem. O Vasco é uma SAF. O Vasco é uma SAF, você não sabe para que lado ele vai. O Fluminense fala em virar SAF também, então temos algumas mudanças aí. Né? Aliás, nós tivemos mudanças na parte fiscal e hoje é mais negócio virar SAF. Sim. Antes era mais... Você tinha algumas vantagens no clube social, hoje com essas mudanças... a SAF paga menos impostos, então não tem muita razão para você não ser SAF. Ainda há um movimento para tentar mudar isso politicamente, mas por enquanto é isso aí. Inclusive, para aqueles que entendem, não é o nosso caso, nós somos especialistas, eles falam que até os clubes que quiserem continuar trabalhando com esse modelo social, né, envolvendo a parte social do clube, é interessante virar SAF no papel, mesmo que você trabalhe diferente lá dentro. Porque o valor financeiro que você aplica, a diferença em termos de tributação é gigantesca. No Fortaleza ele fez um modelo, não pensando nisso, né? Mas antes Fortaleza é uma SAF, só que o clube é o majoritário. Né? O controle da SAF do Fortaleza é do clube. Tanto que o Marcelo Paes ele deixou de ser presidente, né? Ele era presidente, uma gestão política ali, como de vários clubes, né? Ele é eleito presidente. E depois ele deixa de ser o presidente, ele se torna o CEO da SAF do Fortaleza. E aí ele se torna um profissional do futebol, tanto que saiu, foi para o Corinthians, né? Ele deixou de ser presidente, ele passou a ser um funcionário do Fortaleza, e hoje é funcionário do Corinthians. Então o Fortaleza tem esse modelo de... O Bayern de Munique, assim. Ele não é SAF, né? Na Alemanha o clube tem que ter pelo menos 51%. Exatamente, a maioria dele. Ele não perde ter, ele é bem pulverizado, mas a maioria dele. Sim. E tem uma questão de mercado, que aí o Flamengo e o Palmeiras eles sofrem uma cobrança que muitas vezes, nos comentários que eu faço,
eu faço esse alerta, né? O Flamengo e o Palmeiras, eles sofrem muitas vezes uma cobrança de que eles são obrigados a ganhar de tudo, de todos e atropelar todo mundo. E para mim não é bem assim por uma questão de mercado. Por mais que eles tenham dinheiro, e o Flamengo até é um clube que faz investimentos mais fortes, né? Ele contrata o Samuel Lino por mais de 20 milhões, o Palmeiras também contratou o Vitor Roque por mais de 20 milhões, o Flamengo tentou o Caio Jorge, há uma limitação desses times, não financeira, mas uma limitação de mercado, porque os jogadores realmente que são muito acima da média, eles não jogam aqui. Eles jogam na Europa. Você consegue trazer jogadores muito bons para cá, tanto brasileiros quanto sul-americanos aqui. No mercado sul-americano você contrata muita gente. O Flamengo, que jogou contra o Paris Saint-Germain, tinha 6 sul-americanos em campo dos 11 titulares. Você traz também os melhores sul-americanos que jogam aqui. Mas os melhores sul-americanos mesmo, que são muito diferentes, né, brasileiros ou de outros países, eles jogam na Europa. Alguns na Arábia Saudita, enfim, alguns nos Estados Unidos. Então você tem uma limitação, você tem os melhores que jogam aqui, mas os melhores que jogam aqui, eles não são tão melhores que os outros. E eles recebem uma cobrança como se eles fossem muito melhores que os outros. E eles não são. Eles são melhores na média. Nos campeonatos de pontos corridos, eles vão brigar sempre, mas ainda assim o Atlético já ganhou um recente, o Botafogo ganhou outro. No mata-mata, então, para mim, ali é muito igual. O Corinthians não é nenhum absurdo o time titular do Corinthians encarar um dos dois, tanto que bateu no Palmeiras 2 vezes. O São Paulo, há pouco tempo, foi campeão da Copa do Brasil, ganhando dos dois. O Cruzeiro pode ganhar deles, o Fluminense pode ganhar. O Fluminense ganhou 2 cariocas do Flamengo não faz muito tempo. Ganhou uma Libertadores. Ganhou uma Libertadores. No brasileiro, aí foram pontos corridos, não foi um mata-mata, mas o Cruzeiro não perdeu para nenhum dos dois. Ganhou dos dois no Mineirão e empatou com os dois aqui. Então também esse mercado inflacionado, acho que joga uma pressão em cima desses dois, assim como se eles tivessem que atropelar todo mundo. Só que não, eles, por mais dinheiro que eles tenham, eles conseguem trazer os melhores que estão aqui. Eu costumo dizer aqui que a gente tem jogadores na Série A do brasileiro que são entre nota 6 e 8. Eles conseguem trazer mais nota 8 que os outros, mas o jogador do Corinthians, do São Paulo, ele é 7 ou 6. E a diferença do 8 para o 6 não é tão grande assim. Do 8 para o 7, então, nem fala. E você, o que pensa disso, hein? Você entende que realmente o futebol brasileiro ficou mais rico ou é uma riqueza pontual, temporária, só de alguns? Deixe a sua opinião. Aliás, mande temas para a gente também, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho. Importante demais isso, né, Bruno? Sim, você sempre terá conteúdo aqui, compartilhando, participando, inscrito e se inscrevendo aqui no canal. A gente vai crescer cada vez mais e teremos conteúdo aqui no Futebol Entre os Grandes. Abraço.